Pinato, o arquiteto Oscar Niemeyer, todos nós, no mundo todo, né, tiramos o chapéu para sua grande obra. Ele era um homem com grande espiritualidade, mas ele era ateu. E daí, como é que é isso? Isso é muito bom a gente conversar sobre isso, porque vamos deixar bem claro que as religiões têm uma função na humanidade, né, na nossa sociedade. Elas têm um lugar, né, e ainda são religiões que se debatem, né, entre conceitos, né, entre fanatismo, inclusive, que é uma situação bastante difícil, complicada. Então, religiosidade é quando você encontra dentro de um corpo de doutrina, de conceitos, você encontra um lugar bom para você. Né? Tem pessoas que adoram ler a Bíblia, se faz bem, ótimo, não há problema. Tem pessoas que já preferem os seus livros das suas religiões. Então, a religiosidade não necessariamente leva alguém a uma percepção da espiritualidade, do transcendente, do Deus, que é um conceito muito complexo para todos nós. Daí nós sempre dizermos que há ateus mais éticos e moralmente mais positivos do que muitos religiosos que fazem, né, os vendilhões do templo, vamos brincar um pouquinho assim. Então é preciso que a gente não, nesse momento, cuide muito, que a sua religião possa lhe dar a espiritualidade que você precisa para ser uma pessoa melhor. Porque nós somos humanidade. E humanidade não tem raça, não tem credo, não tem time de futebol, não tem nada. Nós somos humanos. Né? Eu sou absolutamente igual ao meu irmão negro lá da África, que infelizmente agora estão com problema, né, do vírus ebola. Nós somos idênticos, mudamos a pele, o olho aqui, mas somos iguais. Na espiritualidade nós vamos encontrar melhor isso. E é por isso que determinadas pessoas captam melhor esse conceito de espiritualidade. Claro que há religiões mais dogmáticas, há religiões que levam mais a um fanatismo, religiões que levam o outro como inimigo, mas a maioria das religiões, elas têm 3 aspectos importantes para nós fechar religião, né, nesse momento. As religiões todas têm um princípio mais ou menos semelhante, que é a ideia de Deus. Claro que tem um que pensa que é um velhinho de barba, o outro pensa que é amor, o outro pensa que é energia. Mas a ideia de Deus. As religiões têm uma ideia de um princípio individual, que chama-se de alma, de espírito, de qualquer coisa que possa existir, e a persistência desta alma, individualidade, depois da morte. Como que fica depois é uma briga enorme, nós não vamos aqui discorrer sobre isso. Mas todas as religiões acreditam que a gente continua depois, né? E isso é importante. E a terceira premissa de todas as religiões é a necessidade de fazer o bem. Todos fazem o bem, a não ser que haja uma patologia religiosa, como o fanatismo que a gente vê é uma doença, né? Fundamentalismo. Então, essa necessidade de fazer o bem é que cria em muitas pessoas, a partir de conceitos até religiosos, que encontraram na sua religião algo positivo, bom, eles vão ser bons. Então, a pessoa vai expressar a espiritualidade quando ela consegue esse conceito. Seus pensamentos estão muito mais dentro do bem, né? E não importa aqui se é cristão, se é budista, se não é, é o bem, é o amor. Então, quando ela adquire esse conceito, ela vivencia esse conceito, a sua fé fica fortalecida, o seu pensamento não fica em dúvida. É difícil de uma pessoa otimista, e dentro desse caráter de otimismo, dentro de uma visão mais ampla da espiritualidade, né, da vida como um todo, ela vai ser melhor como pessoa para si,
é uma pessoa que decididamente adoece menos, melhora mais rápido. Por quê? Porque ela mobiliza energias, vibrações, pensamentos, ela aciona mecanismos de defesa. Hoje nós sabemos das pesquisas sobre os linfócitos T famosos, aí, que não vamos falar muito, apesar de, né, os cardiologistas que estão fazendo os transplantes sabem bem lá aquela situação. A pessoa mobiliza leucócitos, as pessoas com fé são medidas o exame de cortisol, e elas têm um padrão de vibração positivo a partir dos seus pensamentos, mas os pensamentos foram provavelmente fruto de uma genética. Eu tenho que admitir que é possível, né, se transmitir o positivismo para a nossa geração. Por isso que eu acho que a gente tem que começar agora para que as nossas futuras gerações sejam melhores. Mas, acima de tudo, se aprende no meio. Então é lá na família que nós vamos criar tudo aquilo que, como eu fui um bom pediatra no sentido psicológico, né? Me perdoem, não é modéstia, é assim, o bom psiquiatra psicológico, porque eu atendia o orgânico e perguntava para a mãe, para a avó, como é que estava. Eu me interessava pelo social e psicológico daquela criança. Quando nós tivermos uma infância boa, né, que nós estamos nos perdendo como sociedade, nós vamos criar pessoas melhor elaboradas para receber essas novas maneiras de se ver a fé, se ver a espiritualidade, se ver eu comigo mesmo. Eu tenho que decidir ser bom. Eu tenho que decidir ser bom, eu tenho que começar a fazer isso. E eu vou aprender que eu vou melhorar todo o meu complexo orgânico a partir da decisão de pensar melhor, de pensar positivo em si e no outro. Porque quando a gente pensa no outro, fazer o bem, a gente melhora a si. Isso é espiritualidade também. Bom, Binato, essa carga toda positiva, né, e não negativa, mente vai atuar sobre o corpo, neurohormônios, previne doenças. Então, nós estávamos a semana passada no Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, em Gramado, e lá foi formado um colóquio dentro de um grupo de estudo da espiritualidade e doenças cardiovasculares. E todos os cardiologistas ali presentes colocavam as suas experiências com os seus pacientes, dizendo que aqueles pacientes que realmente tinham essa carga positiva, eles viviam melhor. Então, fazer o bem, como você colocou, a caridade, a solidariedade, isso só traz energia positiva. Isso aumenta as defesas do organismo e desencadeiam menos doenças, mesmo naquelas pessoas que têm uma predisposição genética para isso. E eu te deixaria para depois de um outro intervalo. Isso nós constatamos também ao longo da medicina, no convívio com pacientes da medicina interna, que pacientes oncológicos podem ter o mesmo tipo de câncer, mas as respostas são diferentes. Então, as doenças podem até ter o mesmo nome. E claro que tem suas diferenças em seus estadiamentos, né, cientificamente. Mas a mente vai fazer com que haja uma resposta diferente. Prevenção secundária. Então, eu gostaria que tu abordasse um pouco no terceiro bloco.